Sou o professor Adriano, da disciplina de Química, e bem-vindo aos alunos da Escola Marcelena, né? A turma do terceiro A, terceiro B, terceiro C. A aula de hoje estará sobre equilíbrio químico. A habilidade que iremos trabalhar é reconhecer as transformações químicas, que nada mais é do que as equações químicas, tá? E o equilíbrio dessa reação química e também, principalmente, cálculos da massa molecular. Bom, equilíbrio químico. Lá embaixo eu tenho a representação de uma equação química. A mais B, aí eu tenho duas setinhas, que vai formar C mais D. Do lado esquerdo, o A e o B é o reagente. E do lado direito, o C e D é o produto. Então, com o tempo, eu vou ter uma reação química. O reagente A e B vão reagir e vão formar um novo produto, que é o C mais D. O equilíbrio é a velocidade que acontece essa reação química. Vai chegar uma hora que ela vai estar em equilíbrio e a velocidade vai ficar constante. Ou seja, eu não consigo mais fazer uma reação química e não consigo mais produzir um novo produto. Através dessa tabela, a gente consegue entender um equilíbrio químico. A primeira coluna eu tenho o tempo. Então, primeiro eu tenho o tempo zero. E vai aumentando, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 80. Na segunda coluna, eu tenho o A e tenho um colchete. Esse colchete significa concentração. Então, lembrando que A e B são reagente e C e D é o produto, é o que vai formar nessa reação química. Na segunda coluna, eu tenho a concentração do reagente A. Na terceira coluna, concentração do reagente B. Na quarta coluna, concentração do produto C. E na última coluna, concentração do produto D. No tempo zero, o que a gente consegue observar aqui? Então, no início, não está tendo nenhuma reação química. Então, eu tenho o total de reagente, o total do reagente A e do reagente B. E eu não tenho produto sendo formado. Embaixo da concentração de C e D, está marcado o número zero, ou seja, ainda não está tendo uma reação química. Com o tempo, tá vendo? Na primeira coluna o tempo vai aumentando. Se eu observar somente a concentração do reagente A, ele começa com 300 e ele vai diminuindo até chegar a 150. Tá? Então essa concentração do reagente, com o tempo, ele vai sendo consumido, ele vai sumindo. E o B? Mesma coisa, ele começa com 150 e vai chegar no 75 a sua concentração. Então diminuiu a concentração, chegou uma hora que ele não reage mais. Já a coluna dos dois produtos, que é o C e o D, ela vai aumentando com o tempo. Tá vendo que a concentração do produto C deu 100 e do D deu 200. Então eu produzi mais a substância D do que a substância C. Quando chegar em 80, tem um equilíbrio, ou seja, eu não consigo mais ter uma reação química. Então a velocidade vai ser igual. Então lá embaixo eu tenho o equilíbrio da reação química. Aqui eu tenho outro gráfico também demonstrando o equilíbrio. A coluna da concentração aqui está em mol por litro, né, que seria o eixo Y, essa parte vertical, que vai de 0 até 350. O A e o B é representado pela linha azul escuro e azul claro. Aqui a gente observa que a concentração do A, que é a linha azul escuro, começa do 300 e vai diminuindo. E o B é a mesma coisa, que é a linha azul claro, que ela começa do 150 e vai diminuindo. Já a concentração do C, que é a linha vermelha, e o D representado pelo rosa, os dois produtos começam do zero e com o tempo ele vai aumentando, até atingir o equilíbrio. O equilíbrio é quando a curva vai transformar numa linha, né? Daí vai formar uma linha reta na parte horizontal. Então, o equilíbrio químico é quando eu não tenho mais formação de produto. Bom, agora a gente vai começar o cálculo, né? Começando então com a tabela periódica. Na tabela periódica eu tenho o símbolo do elemento químico, o nome dele, e a gente vai usar um número que está embaixo do nome do elemento químico, tá? É o número da massa atômica. Primeiro exemplo, massa molecular da água. Agora sim, vamos começar o cálculo em química. Primeiro eu vou olhar o elemento químico H, que é o hidrogênio. Na tabela periódica, a massa atômica dele, que é o Ma,
é 1,008. Então, eu vou aproximar esse número para 1. Então, a massa atômica do hidrogênio é igual a 1. O oxigênio, a massa atômica dele é 15,999, aproximando para 16. Então, a unidade que eu vou usar é 16U, o minúsculo significa unidade de massa atômica, ou 16 gramas por mol, tá? G/mol. O mais usado é grama por mol, mas ainda tem livro que usa U. Então, eu tenho a fórmula da água, H2O. O H é o hidrogênio, que aparece 2 vezes, mais um átomo de oxigênio. Então, agora eu vou fazer a substituição. Cada hidrogênio vale 1. Então, eu vou substituir 1 vezes 2 mais o oxigênio, que é 16. Primeiro, eu faço a conta de vezes. 1 vezes 2 deu 2, mais 16, 18. Certo? 18U ou 18 gramas por mol. Então, 18 gramas por mol é a massa molecular da água. Vamos ver o segundo exemplo? Ferrugem, né? Aquela casquinha que forma no portão. Então, o ferro que tem no portão reage com o oxigênio e o vapor d'água e forma o Fe2O3, que nada mais é do que a ferrugem. O primeiro elemento químico que aparece é o ferro. Lembrando, primeira letra maiúscula e a segunda quando houver minúscula. A massa atômica do ferro é 55,845. Fazendo aproximação, vai para 56. O oxigênio a gente já viu que é 16. Vamos então pela fórmula da ferrugem, Fe2O3. O Fe vale 56. Eu vou multiplicar por 2 mais o oxigênio que vale 16, que vai ser multiplicado por 3. Isso aqui embaixo. 56 é o ferro, vezes 2, que aparece 2 vezes, mais o O, que é 16, vezes 3. Então, primeiramente, né, lembrando operações matemáticas, aqui já dá para fazer um nivelamento, eu faço a multiplicação. 56 vezes 2, 112, mais 16 vezes 3, que é 48. Somando 112 mais 48, 160 U ou 160 gramas por mol. Aqui eu tenho uma equação química, tá? Fe2O3 mais 6C mais 3O2, setinha, que está tendo uma transformação, formando 4Fe mais 6CO2. Então, aqui, nessa equação química, eu posso representar por reação química. Quando falar reação química, é o nome de cada substância. O que aparece antes da seta é o reagente e depois da seta é o produto. Aqui eu tenho o reagente Fe2O3, é hematita ou minério de ferro, mais o C, que é o carbono, O2, que é o gás oxigênio, que vai transformar em ferro e gás carbônico. Aqui eu tenho uma imagem representando essa equação química. Então, aqui dentro desse recipiente, dentro desse tanque, eu tenho a hematita, que é o minério de ferro, mais carbono e mais o gás oxigênio. Aqui, essa reação química ocorre a uma temperatura extremamente alta. Então, esse minério de ferro ele vai fundir, né? Vai haver uma fusão e eu vou obter o ferro líquido. O ferro líquido, a fórmula dele é Fe, que é o ferro puro, mais o vapor que sai, que é o gás carbônico, que sai dessa reação química. Então, voltando à equação química, Fe2O3 eu vou fazer separadamente. Está aqui, ó, 2Fe2O3. Então, eu vou na tabela periódica e ver a massa de cada um e substituir. O 2 é o número de mol, tá? Ele fica do lado de fora. Então, vai ficar 2, abro parênteses, 56 é a massa do Fe, vezes 2, mais 16, que é a massa do O, vezes 3. Primeiro eu vou resolver o que está entre parênteses, as multiplicações. 2, abro parênteses, 56 vezes 2, 112, mais 16 vezes 3, 48. Eu vou somar o que está dentro do parênteses. 112 mais 48, 160, vezes 2, 320U. Vamos pegar o próximo reagente, 6C. Então, vai ficar 6 vezes o carbono. Cada carbono é 12, 72. Essa tá fácil. Depois, 3O2. 3 vezes o O, que é 16, vezes 2, que aparece 2 vezes. 16 vezes 2, 32, vezes 3, 96.
certo? 4Fe, essa também é fácil. 4 vezes o Fe, que é 56. 4 vezes 56, 224 U ou grama por mol. E 6 CO2. 6, abre parênteses, 12 é a massa do carbono, como ele aparece uma vez só, eu coloco mais, o O que é 16 vezes 2, que aparece duas vezes. Primeiro eu faço a multiplicação dentro do parênteses, 16 vezes 2, 32, mais 12, 44, vezes 6, que está do lado de fora, 264. Agora, equação química. Aqui eu tenho uma equação química, eu vou substituir cada valor que eu achei anteriormente, né? 2Fe2O3 é 320, 6C deu 72, 3O2 deu 96 e 4Fe 224. E por último, 6CO2 que deu 264. O que aparece antes da seta eu vou somar, tá? No caso, o reagente é o 320 mais 72 mais 96. A setinha tem que ser igual a 224 mais 264. 320 mais 72 mais 96 deu 488 e 324 mais 264 deu 488. Então aqui eu tive o equilíbrio químico, né? A massa do reagente deu igual à massa do produto. Aqui eu tenho um exemplo para vocês fazerem, tá? Eu tenho um gás SO3, que é o trióxido de enxofre, que sai do escapamento do carro, da poluição, mais H2O, que é a água que está no meio ambiente. Vai formar H2SO4, aqui significa aquoso, tá? Que é o ácido sulfúrico. Cidades bem poluídas produzem muito, né, o SO3, que é o poluente. Esse poluente reage com o vapor d'água e vai formar um ácido sulfúrico, que eles chamam de chuva ácida. Muito obrigado a todos, bons estudos e até a próxima aula.